Ejaculação precoce, um assunto sobre o qual se fala pouco, muito se quer saber, e o Dr. Ricardo Caniato está aqui para nos esclarecer. Mais comum do que se pensa, né? Sem dúvida. E aí eu quero começar por uma pergunta básica, que é, há um tempo médio que se considere razoável para uma boa relação sexual? Existe uma média. Existe uma média, né? Mas veja, jamais o especialista vai estabelecer um prazo de intercurso sexual. Porque veja, isso varia muito de acordo com cada relação sexual. Às vezes varia muito de acordo com a própria parceira. O que dirá com um homem que tenha parceiras diferentes, variadas, né? Veja, tem parceiros que se satisfazem com relação de 5, 10 minutos, mas existem aquelas que estão habituadas a 30, 40. Nós não temos como estipular um prazo para isso. Nós não podemos dizer que a média de 6 a 8 minutos de penetração seja adequada. Essa é simplesmente a média. É a média mesmo? É a média, é a média. É claro que se varia de posição, esse percurso ele chega a uns 10 minutos, mas é uma média muito baixa. Há pouco tempo se lançou no mercado uma pílula específica para tratamento de ejaculação precoce. O estudo foi bastante interessante, com mais de 2.000 homens que ficaram investigando qual a diferença do placebo com essa pílula. Eles chegaram, aqueles que ejaculavam em menos de 1 minuto, a demorar quase 3 minutos. Mesmo tomando placebo? Com o placebo não houve diferença. Não houve diferença? Sim, a efetividade comprovada do medicamento. Mas convenhamos, ejacule em menos de 1 minuto. Ejacule um pouco mais do que 2 minutos. Há uma diferença? Sem dúvida há, mas há uma satisfação? A dúvida é essa. O que é ejaculação precoce? O que é ejaculação rápida? É aquela ejaculação que ocorre antes do que nós gostaríamos que ocorresse. É aquela ejaculação que não é efetivamente controlada. É aquela ejaculação que acontece sem que nós tenhamos realmente satisfeito a nossa parceira. Sem que nós tenhamos segurança para que numa próxima oportunidade nós estejamos na relação confiantes, sabendo que vamos ter um bom desempenho e vamos satisfazer a nossa parceira. Porque efetivamente esse é o nosso grande objetivo. É essa a medida é a satisfação do casal, é isso? Sem dúvida. Se eventualmente menos tempo ficar bom para os dois, tudo certo. Mas de uma certa forma, estou aqui pensando, fica mais ou menos clara a insatisfação. Quer dizer, embora seja uma medida relativa a partir do que está estabelecido como pacto entre aquele casal, fica mais ou menos clara quando há uma ejaculação precoce, né? Porque a frustração se manifesta na hora. Dá para perceber? Sem dúvida, sem dúvida. Muitas parceiras não reclamam. Mas o homem percebe? Claro, claro. E a mulher também percebe. Quando a ejaculação ocorre antes do que ambos gostariam que ela ocorresse, essa foi uma ejaculação rápida. Às vezes meus pacientes me procuram e dizem: minha ejaculação não é precoce porque ela não acontece antes da penetração ou tão logo eu penetre. Esse não é o conceito verdadeiro. Ejaculação precoce ou ejaculação rápida são sinônimos. A ejaculação é precoce quando ela ocorre num momento antecipado, antes que ambos estejam satisfeitos com a relação que tiveram, antes que ambos realmente tenham tido uma boa relação sexual.